Pessoal, bom dia a todos. Então, a nossa sessão hoje é uma sessão em que nós vamos discutir os dados de leucemia linfoblástica aguda, que é um trabalho realizado pelo Paulo Henrique, nosso residente do segundo ano. O Paulo está dando continuidade a um trabalho que nós iniciamos há alguns anos atrás, na ocasião com a Lívia Gurgel, que era nossa residente, agora é staff do nosso serviço. Então, é uma análise com segmento e muito importante examinar os nossos dados, né? Então, Paulo, fique à vontade, por favor. Bom dia, está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Como o doutor Fernando me apresentou, eu sou Paulo Henrique, eu sou residente segundo ano de hematologia e hemoterapia, e hoje a gente vai falar um pouquinho o levantamento dos dados, né, do nosso serviço aqui de hematologia, no tocante ao tratamento da leucemia linfoblástica aguda. Como o doutor Fernando falou, é uma continuação, né, de um trabalho de uma preceptora nossa aqui do serviço, da Lívia, e a gente vai pegar um N importante, um curva de tempo bem grande, e mostrar esses resultados aqui do nosso serviço. Mas antes da gente começar, eu queria mostrar alguns dados do Brasil, mundiais, sobre leucemia linfoblástica aguda, por que que estudar isso, por que que revisar essas informações são relevantes, né, para a gente, e para isso eu me baseei em alguns artigos aí e levantamento de dados clássicos aí do mundo, bem como algumas aulas aí que a gente vê aqui no Brasil. Tá um pouquinho extenso, eu vou tentar ser sucinto nessa primeira parte também. A gente sabe que a LLA é uma doença rara, né? É uma doença mais comum, neoplasia mais comum aí na infância, mas e tem uma incidência aí de 1,57 para cada 100 mil habitantes nesse levantamento de dados nos Estados Unidos. Só que, apesar de ser uma doença rara, 42,8% dos pacientes com LLA têm acima de 20 anos de idade, ou seja, uma grande parte das LLA diagnosticadas vão para a hematologia do adulto, tá certo? Tem uma prevalência maior no sexo feminino, tá? E a gente vai discutir isso aí depois também, rapidinho, mas nesse trabalho de 2017 a gente vê alterações moleculares citogenéticas diferentes quando eu comparo a LLA da criança e a LLA do adulto. A gente vê que na do adulto a gente tem características de intermediário e alto risco muito maiores, muito mais prevalentes do que na criança, onde predomina aí características, alterações de baixo risco, tá? Então, como eu falei, a neoplasia mais comum da infância tem uma sobrevida próxima a 90%. Apesar disso, em adultos a gente ainda tem uma sobrevida menor, né? A sobrevida varia, principalmente isso em adultos jovens, de 54% a 74%, tá? Mas a gente vê nesse banco de dados aqui dos Estados Unidos que, durante as décadas, teve uma melhora na sobrevida aí nos últimos anos, quando a gente fala da população adulta. Apesar disso, ainda hoje persiste com resultados bem pobres, principalmente nos pacientes mais velhos, né? Acima de 50 anos de idade, onde tem uma sobrevida aí por volta de 25%. Tá? Esse trabalho aqui, ele vai, do hematólogo, ele vai mostrar realmente a sobrevida global de principais trials que a gente tem em comum. Do CAUS, por exemplo, a gente vê que é baseado em protocolo pediátrico, a gente vê que em pacientes adultos mais jovens, a gente tem uma sobrevida aí em 3 anos de aproximadamente 57% nos menores de 30 anos. No estudo do IPCVAG, ele teve uma sobrevida aí por volta de 48%, tá? Quando a gente fala de LLA e pensa em criança, a gente lembra basicamente das elevadas taxas de cura, e isso também se refletiu aí no decorrer das décadas, onde a gente vê nesse estudo um ganho de sobrevida progressivo quando a gente fala de LLA da criança, tá? Como muito por conta das características de baixo risco que a gente vê aí na população pediátrica. Na faixa de adultos jovens e adolescentes, a gente vai ter características mais desfavoráveis, seja hipoploidia, deleção do Ícaros, até a própria LLA Philadelphia-like e a mutação do BCR-ABL. Então, por que tem essa diferença, na verdade, de sobrevida, quando a gente compara a população adulta e a população das crianças? Nesse gráfico, a gente consegue ver a
o aumento da prevalência de alterações genéticas de alto risco, chamando a atenção aqui, principalmente na idade mais adulta, para o aumento progressivo da translocação 922, o aumento aqui progressivo, claro que tem um pico de incidência aqui nos menores de 1 ano, mas o aumento progressivo aqui de rearranjos do MLL e também um aumento da hiperexpressão do CRLF2, que a gente vai ver mais adiante, que é sugestivo de LLA Philadelphia-like, tá? Além disso, a gente tem alguns outros fatores que implicam no melhor sobrevida na infância. E por que a gente tem essa melhor sobrevida? Além das características genéticas, a gente tem uma biologia da doença mais homogênea, crianças toleram mais quimioterapia e, claro, fatores psicossociais são mais relevantes na população adulta no sentido de adesão terapêutica, problemas socioeconômicos, né? E quando a gente fala de adultos jovens inseridos no mercado de trabalho, adolescentes, tudo isso conta bastante aí também na adesão, já que muitos desses protocolos são feitos ambulatoriais e exigem que o paciente aí tenha um comprometimento também na ida ao setor de saúde. Quando a gente compara na população adulta protocolos baseados em regimes pediátricos e compara protocolos tradicionais de adultos, a gente vê um ganho de sobrevida geral e de sobrevida livre de progressão no braço dos protocolos baseados em regimes pediátricos. A gente sabe que no mundo a gente tem a maioria das LLAs são tratadas com regimes de adultos. Um protocolo clássico é o IPCVAD. A gente acha que no Brasil também tem uma estatística similar, tá? Mas nesse estudo aqui mostrou um ganho de sobrevida na utilização de protocolos pediátricos, baseados em regimes pediátricos. Quando a gente compara, isso aqui também do Hematology desse ano, quando a gente compara, a gente tem um ganho de remissão completa no braço de protocolos pediátricos, tá? Uma redução no número de recaída no braço do protocolo pediátrico, tá bom? Ao passo que, devido a uma das principais drogas utilizadas em protocolos à base de regimes pediátricos, no caso das asparaginase, a gente teve um aumento da incidência aqui de pancreatite e trombose nesse braço, certo? Mas é mais uma tabela que corrobora aí que regimes pediátricos LLA vai melhor, provavelmente, quando se utiliza regimes à base de protocolos pediátricos, tá? Esses regimes pediátricos, então, inspirados em protocolos pediátricos, vão ser à base de corticoides, vincristina, a principal droga antileucêmica, no caso, a asparaginase. Nós vamos ter profilaxia do sistema nervoso central mais precoce e mais frequente do que em protocolos de adultos, em que a gente usa muito mais, por exemplo, tendo como base um protocolo IPCVAD, drogas mielotóxicas, né? A gente vai ter profilaxia do sistema nervoso central de forma mais tardia, não vamos ter intensificação tardia também. Então, essas são as principais diferenças entre os dois protocolos, que aparentemente levou a um aumento de sobrevida, tá? Basicamente, o que eu falei, né? Usa asparaginase, glicocorticoides, vincristina, utilizado em a base de protocolos pediátricos, e os protocolos para adultos vão utilizar muito mais drogas mielossupressoras, tá? E por que alguns centros preferem a utilização de protocolos de adulto? O manejo acaba sendo melhor, mais fácil, porque estão mais acostumados. Talvez são internações programadas, onde o paciente aplasia, recupera, né? Tem um conhecimento maior das toxicidades, tá? Querendo ou não, a LLA no adulto é mais descentralizada, então, como é uma doença rara, vários centros acabam que fazem tratamentos com protocolos diferentes e, em grande maioria dos protocolos, a gente tem que ter um acompanhamento extra-hospitalar, um serviço de hospital dia aí, que consiga absorver esses pacientes e resolver as intercorrências. Muitos fazem neutropenia, tem reajuste de dose. Então, esse manejo, às vezes, é difícil para alguns centros de hematologia, tá? Bem, aqui a gente vê as principais translocações comuns na LLA. 25 a 30% dos pacientes adultos vão ter a presença do translocação 9 com 22, sendo LLA Philadelphia positivo, onde a gente tinha que essa mutação era classicamente caracterizada como um prognóstico adverso, mas agora, após a era dos inibidores de tirosina quinase, a gente teve um ganho de sobrevida
nessa população. Então, pode-se considerar atualmente o LLA Filadélfia positivo como risco intermediário. E qual o melhor ITK? Estudos comparando ponatinib com dasatinib mais um protocolo de adulto mostrou um ganho aí no sobrevida geral em 3 anos de 83% no braço do ponatinib, comparado com dasa, que foi 56%. Muito provavelmente por conta dele superpor a mutação do T315I. Esse aqui é um estudo também que mostra o ganho de sobrevida aí após a era do imatinib, tanto de sobrevida quanto de sobrevida livre de progressão, tá? A imatinib quanto a era do pré-imatinib, tá? E aqui um dado mais completo, onde eu mostro a associação de imatinib com o transplante de medula óssea, onde eu tenho quem transplantou ou não e usou imatinib, e quem não transplantou ou não e não usou imatinib, e fica bem claro que o braço que transplantou e usou imatinib teve um ganho aí de sobrevida. Aqui, no mundo ideal, isso aqui é as indicações de transplante halogênico pelo MD Anderson para as LLAs Filadélfia positivas, onde ele vai seguir, a gente vai falar um pouquinho disso rapidinho, já, na DRM. A DRM pós 3 meses, quando ela é positiva, a gente avalia o percentual de DRM. Quando é uma DRM maior do que 0,1%, você pode fazer um resgate para negativação de DRM com blina ou hino, associar o PONA, que seria o ITK padrão, isso por 2 a 4 ciclos, e indicar o transplante. Tá? Numa DRM negativa, ou menor do que 0,1%, poderia fazer blina mais PONA. Isso é uma realidade, óbvio, de países que têm amplo acesso à medicação, mas mostra que o transplante ainda é uma estratégia poderosa no controle e remissões duradouras e longo prazo aí em todos os cenários de LLA, tá? Quando a gente não consegue identificar as principais translocações da LLA, idealmente as principais 9,22, 1,19 e 12,21, a gente poderia pensar no subtipo de LLA PH Philadelphia-like, onde normalmente eu vou ter uma hiperexpressão do CRLF2 em torno de 50% a 60% e deleção do Ícaros. Esses pacientes têm uma expressão genética parecida com LLA, mas são pacientes que vão pior a quimioterapia com elevadas taxas de DRM positiva, ou seja, a LLA Philadelphia-like, ela é um subtipo de LLA que tem um prognóstico bem reservado, principalmente quando a gente olha esse outro gráfico que mostra aqui que a probabilidade de sobrevida livre de progressão nos pacientes PH-like é bem inferior às demais outras alterações moleculares, tá? Nos pacientes com hiperexpressão do CRLF2, a gente pode ter uma mutação em torno de 50% do JAK, em que no campo da teoria ainda pode se beneficiar do uso de inibidor de JAK, mas isso ainda está em estudo, tá? Como eu falei, altas taxas de DRM positiva. Bem, o tratamento da LLA, hoje em dia, utilizando protocolos pediátricos, se baseia numa indução de remissão, objetivando deixar o paciente sem doença, uma consolidação, onde eu vou utilizar methotrexato, sarabina, 6-mercaptopurina, estimular a divisão dos blastos para que eu consiga destruir o maior número possível, tá? E uso de methotrexato, seja ele em altas doses ou intercalando baixas doses com asparaginase, que seria o método de Capise. Para aqueles pacientes que não vão transplantar por algum motivo em primeira remissão, a manutenção à base de methotrexato, 6-mercaptoprednisona é necessária através do que a gente conhece como POMP, tá? Esse é o protocolo que nós utilizamos no nosso serviço, o CAUSB. O CAUSB, ele tem a indução feita em regime hospitalar, internado, e todos os outros partes desse protocolo são feitos em regime ambulatorial. E no nosso serviço isso é interessantíssimo, porque nós temos uma reserva de leito X, né? Que a gente tem que otimizar da melhor forma as internações. Então, esse tipo de protocolo facilita para a gente o melhor tratamento dos pacientes com LLA. É baseado em indução, onde indução a gente já tem asparaginase, e intensificação precoce com asparaginase, são em torno de 4 doses, né? Profilaxia nervoso central e manutenção, intensificação tardia e a manutenção prolongada, certo? Nesse período, nossos pacientes são referenciados para o transplante halogênico e não necessariamente vão fazer todo esse tratamento. Idealmente,
fariam até a profilaxia nervoso central para que esse santuário seja coberto aí antes do transplante, já que nós não temos TBI. O prognóstico da LLA, classicamente, a gente tem leucometria, idade, mas esse estudo de 2017 mostrou que a DRM suplantou toda e qualquer outra característica prognóstica, onde a gente vê que os pacientes com DRM positiva, eles vão pior do que os pacientes com DRM negativa. A DRM, ela, idealmente, é avaliada em 2 momentos, durante o tratamento. A DRM, ao final da indução, ela fala muito mais a favor de sobrevida a longo prazo, né? E a DRM após consolidação, classicamente aquela DRM após 3 meses, ela vai falar muito mais sobre recaída e falha terapêutica, tá bom? É interessante, esse trabalho aqui de 2019 mostrou diversos grupos de estudo aí do mundo, Finlândia, Itália, Alemanha, Rússia, Nova Zelândia, onde de todas as características que indicaram transplante em primeira remissão, foi unânime a indicação de transplante por DRM após consolidação, tá? Então, paciente com DRM positiva é classicamente indicação de transplante, isso está muito bem documentado por todos os estudos, aliás, por vários estudos aí no mundo. Eu deixei grifado em amarelo só para afirmar. Existem outras indicações de transplantes, mas quando a gente olha todos os grupos, a gente vê que a positividade da DRM está presente em todos eles. Tá? Esses aqui são dados brasileiros, tá? Da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão das LLAs aqui do Brasil, isso aí de 2023, submetidos ao transplante halogênico, onde eu tive uma sobrevida global de 57% e uma sobrevida livre de progressão de 51% aí em até 25 meses, tá? Trabalho recente aí, bem interessante, que mostra a força e a necessidade de consolidação do transplante halogênico nas LLAs nos dias de hoje. Bem, terminando essa revisão inicial, agora eu vou mostrar os nossos dados, os resultados dos pacientes diagnosticados com leucemia linfoblástica aguda do nosso serviço, aqui no Hospital Universitário Walter Cantídio, tá? Eu avaliei. Foi uma análise retrospectiva de prontuários, avaliei as LLAs entre 1 de março de 2011 a 31 de dezembro de 2022, então o segmento foi esse, tá? Onde nós tivemos um número de 79 pacientes, e quais eram os objetivos principais que a gente queria avaliar inicialmente? Sobrevida global e sobrevida livre de progressão nos pacientes que foram submetidos, do nosso serviço, obviamente, que foram submetidos ao protocolo CAUSB, certo? E avaliar outros impactos, outros fatores de risco na sobrevida, bem como o papel do transplante halogênico de medula óssea e o seu impacto na sobrevida. Bem, o que a gente pode observar? A mediana de idade foi 36 anos, tá, dos nossos pacientes. A diferença de sexo foi muito parecida, nós tivemos 38 pacientes de sexo feminino e 41 pacientes de sexo masculino, é um pouquinho diferente da estatística dos Estados Unidos, né, mas é quase equiparado a nossa prevalência entre os sexos. A grande maioria, 70%, entrou com alto risco, tá? E uma pequena parcela, 30%, foi risco padrão, ou seja, não se encaixou em nenhuma das características que a gente já citou de alto risco para LLA. 82% dos pacientes foram LLA-B, ou seja, na imunofenotipagem nós definimos linhagem B para esses pacientes, ao passo que 17,7% desses pacientes eram portadores de LLA-T. Aqui é o intervalo de idade dos pacientes, a gente pode perceber que a grande maioria eram pacientes adultos, entre 20 e 50 anos, né? A gente tem aí mais de, em torno de 60% desses pacientes, uma menor população mais jovem, né? Menor de 20 anos e maior de 18, obviamente, e uma pequena população aí maior do que 50 anos, mas também ainda expressiva e que a gente vai ver, tem resultado e curva de sobrevida que vai mostrar que essa população mais idosa vai pior, como já mostra os trabalhos aí mundiais, certo? Quanto à mutação do gene BCR-ABL, nós tivemos que
19% foi positivo, teve a mutação positiva, e 50%, 50,6% dos pacientes tiveram o BCR-ABL negativo. Uma parcela importante não foi realizado o BCR-ABL. Isso principalmente no início do estudo, né? Lá para 2011, 2012, em que o acesso a essa mutação existia, mas não era tão disponível, acabou que aumentou um pouco o percentual. Quando a gente vai passando os anos, e é interessante isso, a gente vê a progressão do nosso serviço. Com o passar dos anos, o estudo do BCR-ABL foi ficando muito mais fácil e culminou em resultados muito mais expressivos, certo? Quanto ao cariótipo. O cariótipo também tivemos essa dificuldade, principalmente no começo, na grande parte deles não foi realizado, seja por indisponibilidade de serviço, seja porque pacientes também houveram óbito precoce, óbito durante a indução, e nós não tivemos acesso, e uma pequena... da parte que a gente teve acesso, a grande maioria aí se encaixava como cariótipo complexo, tá? 7% se encaixou como cariótipo normal. Interessantíssimo que, no nosso estudo, dos pacientes submetidos ao protocolo de indução, a imensa maioria remitiu, tá? 78,5% dos pacientes entraram em remissão pós-indução. Isso é interessante notar que os protocolos à base de regimes pediátricos, eles são protocolos menos mielotóxicos, em que a gente, com menos quimioterapia, acaba que consegue, nesse primeiro momento, acaba que consegue induzir remissão. A gente sabe que na LLA a dificuldade, o grande X da questão são os eventos de recaída, né? Então, em protocolos pediátricos, no nosso serviço, no protocolo CAUSP, a gente conseguiu 78,5% de remissão pós-indução. A grande maioria dos que não houveram remissão, né, entraram aí também num contexto de refratariedade ou até tiveram infecções graves, tá? No tocante a DRM pós-indução, nós também tivemos um percentual, como já falei, do cariótipo do BCR-ABL, de não realizados. Por quê? Porque também no início, como eu falei, que é um estudo longo, 2011 até 2022, não era tão fácil o acesso ao DRM. Existia, mas também não era tão fácil. Então, mas a gente consegue ver que 41% desses pacientes tiveram DRM negativa pós-indução. Uma minoria, 14,8%, teve DRM positiva. Quanto à profilaxia do sistema nervoso central, a imensa maioria dos nossos pacientes foi submetida à profilaxia do sistema nervoso central, uma parte importante do nosso tratamento, um santuário, um sítio frequente de recaída. Então, existe uma preocupação que esses pacientes, inclusive daqueles que vão transplantar, se possível, tenham feito uma proteção do sistema nervoso central. Aqui nós fazemos no CAUSB, através de quimioterapia intratecal com metotrexato semanal, tá? Então, 68,4% dos pacientes se submeteram à profilaxia do sistema nervoso central. Uma minoria, 10%, 11,4%, desculpa, não se submeteram, tá? Alguns por perda de segmento e 20% não foi submetido, obviamente, por óbito precoce, que é onde ele não chegou ainda nessa fase. De infiltração do sistema nervoso central, nós tivemos 10,1% dos pacientes com infiltração documentada aí durante o tratamento, seja na indução ou durante a terapia de consolidação, mas a grande maioria nós não tivemos infiltração. 89,9% desses pacientes não estavam infiltrados durante o segmento. Bem, quando a gente fala de recaída, dos pacientes que entraram em remissão, 45,2% recaíram, e aí mostra essa característica da LLA, de altas taxas de indução e uma taxa de recaída ainda frequente. É um pouco diferente das estatísticas aí dos principais estudos. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso também depois, mas ao passo que a maioria, 54,8%, não recaíram, tá? Quando a gente fala de óbito, em números, a gente teve que 65,8% dos pacientes foram a óbito e 34,18% dos pacientes não foram, o que mostra ainda que é uma doença grave, né?
que ainda tem desfechos ruins ainda, a despeito da grande melhora aí nos últimos anos. A gente ainda tem uma elevada taxa de óbito nos pacientes com leucemia linfoblástica aguda, tá? Quando a gente fala de transplante de medula óssea, o que a gente vê? A gente vê que 31% dos pacientes foram submetidos a transplante alogênico de medula óssea, tá? E 20,3% dos pacientes não foram, tá? Eu separei aqui porque houveram os pacientes que não foram porque não tinha indicação deles irem porque estavam refratários e nós não fazemos transplante alogênico de medula no paciente que está com doença em franca atividade. Então, assim, a gente teve uma maioria dos pacientes, quando a gente separa esses pacientes por refratariedade, que foi submetido ao transplante, né? No pós-transplante, foi avaliado a DRM, que a gente sabe que a DRM no D+100 tem impacto prognóstico, certo? Onde a grande maioria dos pacientes submetidos ao transplante tiveram uma DRM negativa em cerca de 33,3%, tá? DRM positiva apenas 4,2%, e muitos não foram realizados DRM, principalmente no início, nos transplantes mais no início, onde a gente não tinha tanto acesso a DRM, a gente não teve esses dados disponíveis de DRM, que acabou sendo um número mais considerável, mas a gente vê que nos dados mais recentes, a gente teve uma negatividade de DRM bem mais importante do que uma positividade de D+100, certo? Quando a gente fala de óbito pós-TMO, a gente tem que a grande maioria que foi submetida ao transplante não foi a óbito, 60% não foi a óbito, ao passo que 40% foi. Se eu destrinchar esses 40%, o que é que eu vou observar? Vou ver que 40% desse número, né, foi por recaída pós-transplante, 50% foi por sepse com instabilidade hemodinâmica e 10%, no caso, um paciente foi por outras causas. Esse paciente foi óbito durante a pandemia e faleceu aí de Covid-19, certo? Esse gráfico foi aqueles pacientes que a gente colocou lá em cima, né? Quando eu falei que transplantaram 31%, 48% foi por refratariedade terapêutica e os outros 20% foi por ausência de doador, uma pequena parcela, uma menor ainda por desejo do paciente, e no início, alguns foi optado por não transplantar por risco padrão. Isso aí, bem mais no início aí do estudo, tá? Alguns, em torno de 10% por comorbidade, no caso, idade ou alterações impeditivas no tocante à cardiotoxicidade. Bem, vamos falar agora da sobrevida, das curvas de Kaplan-Meier, sobrevida global do nosso estudo. Em 2 anos, a sobrevida global foi de 44%, que é similar, né, aos grandes cortes aí de regimes da LLA no mundo, tá? E a sobrevida global em um ano foi de 61%. A mediana de sobrevida foi de 1,4 anos, tá bom? Então, a gente teve, em 2 anos, uma sobrevida global de 44%, aqui nesse primeiro gráfico. Quando a gente fala de sobrevida livre de progressão, a gente tem que em um ano a sobrevida livre de progressão foi de 67,2% e em 2 anos de 40,1%. Tá? Mostrando aí ainda mais a presença da recaída aí na LLA. Esse gráfico é interessantíssimo, corrobora com tudo que a gente já pautou ali na revisão do início da aula, que com o advento dos inibidores de tirosina quinase, o BCRBL tende a deixar de ser uma característica de prognóstico adverso e passa a ser uma característica de prognóstico intermediário. E nesse gráfico do nosso serviço, a gente consegue ver isso com muita clareza, o ganho de sobrevida aí nos pacientes BCRBL positivo, lembrando que todos fizeram uso de um inibidor de tirosina quinase, em sua maioria imatinib, certo? A gente vê que no braço do BCRBL positivo, a gente teve um ganho de sobrevida aí em 2 anos acima de 75%, ao passo que nos pacientes BCRBL negativo, nós tivemos aí uma sobrevida por volta ali de 52%, 53%,
tá? Dos pacientes. Mais uma vez, mostrando esse dado que o uso do inibidor de tirosinanquinase modificou a história natural dos pacientes aí com LLA Filadélfia positivo. Quando a gente fala que o tratamento da LLA veio melhorando com o passar das décadas, principalmente em adultos jovens e adolescentes, porém, a sobrevida dos pacientes maiores de 50 anos ainda é reduzida, a gente consegue verificar isso também no nosso serviço, né? Quando a gente vê na sobrevida global em 1 ano, a gente vê que os pacientes maiores de 50 anos tiveram uma sobrevida de 23,8%, né? Quase 3 vezes menor aí do que os pacientes menores de 50 anos, tá certo? E mostrando a dificuldade, né, que esses pacientes têm, muitos dos nossos pacientes mais idosos têm diversas comorbidades, insuficiência cardíaca, disfunção renal, diabetes, que tudo isso corrobora aí em piores resultados no tocante à sobrevida global, certo? Quando a gente fala de transplante alogênico de medula óssea, nossos resultados são interessantíssimos. A gente vê que a sobrevida global dos pacientes do nosso serviço submetidos ao transplante de medula óssea foi de 75%, tá? Aproximadamente, em 2 anos e meio. E no braço do não TMO, a gente teve uma sobrevida aí bem mais reduzida, em torno de 24,6%, com P significativo, mostrando, corroborando mais uma vez o impacto do transplante alogênico de medula óssea na sobrevida dos pacientes com LLA, tá? A mediana de segmento pós-TMO foi de 1,8 anos aí, certo? E esses dados é muito gratificante a gente poder comparar, né, com dados realizados no passado, também no nosso serviço, em que a gente percebe nesse trabalho da doutora Lívia que a sobrevida dos pacientes do TMO em 90 meses era aproximadamente 60%, né? E dos pacientes não TMO em torno de 25%. Né? Então, a gente vê que, com o passar do tempo, o nosso serviço também de transplante teve uma melhora na sobrevida. A sobrevida já era considerável quando eu comparo os dois, o braço TMO com o braço não TMO, mas se a gente vê os dados atuais, a gente vê que a sobrevida em 2 anos e meio aumentou consideravelmente para aproximadamente 75%, certo? Eu acho que está chegando ao fim os resultados. Eu acho que a gente pode abrir para discussões, tá? Falei bastante coisa, tem muito que a gente discutir, e eu queria agradecer para todo mundo aí pela aula. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela apresentação, pelo trabalho, né, pela dedicação aí que você teve ao longo aí desses 2 anos. E para nós é muito importante, se você puder descompartilhar a tela, talvez seja melhor. Para nós é muito importante ter esse acompanhamento, esse segmento, né? Então, a sua aula, de alguma forma, ela demonstra a linha do tempo do que a gente vivenciou e de quando nós iniciamos isso em 2011, o que nós tínhamos de referência, de resultados muito muito frustrantes, digamos assim, com percentuais de resposta inferiores a 10%. Na ocasião, a gente levantou isso. Então, o hipercevade para nós nunca foi um esquema adequado, nunca em função de uma série de questões, mas uma delas era exatamente você depender de um protocolo que você tem que internar o doente ao longo de todo o tratamento e você não ter leito disponível para isso. Então, essa era uma questão, eu acho que é talvez uma das principais, e outras que podem estar envolvidas no próprio esquema. Somado a isso, havia uma absoluta incapacidade de chegarem ao transplante de medula óssea e saírem com leucemia linfóide aguda, saírem do nosso estado do SUS e ter vaga nos outros centros. Isso foi um questionamento que na equipe de transplante nós tivemos de maneira
muito contundente, principalmente porque nós não temos irradiação corporal total no nosso estado, isso a gente sabe que é um ganho no condicionamento, quando se compara, os dados brasileiros mostram isso claramente, e havia uma certa angústia da nossa parte de estar oferecendo um tratamento não tão ideal para esse doente do ponto de vista de condicionamento, mas mesmo assim nós vimos muitos doentes falecerem sem acesso ao transplante, então decidimos que íamos buscar um caminho, e quando eu vejo essa sua apresentação, os dados que a Lívia fez inicialmente, agora você deu seguimento a isso dá uma satisfação muito grande para a gente, de que, com todas as nossas limitações, nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, né? E que estamos beneficiando esses pacientes. Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, veio a reboque, por exemplo, a importância da citogenética, a importância da doença residual mensurável, do residual mínima, que eram coisas que nós não tínhamos acesso e passamos a ter, brigamos por isso. Estamos caminhando para tentar ter um sequenciamento de próxima geração para melhor estratificar esses doentes e compreender melhor. A informação clara de que o indivíduo com leucemia linfóide aguda, com Filadélfia, ele tem um prognóstico pior e que deve para o transplante. Entretanto, você mostrou claramente o benefício, né, da terapia-alvo somada à própria quimioterapia. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, que traz uma novidade, inclusive, em alguns casos, no nosso serviço, que não estão aí na sua análise, estão separados, que você só analisou o transplante alogênico. A gente tem casos de pacientes em que não tem um doador ideal, mesmo alternativo, e a gente tem feito transplante autólogo para Filadélfia positivo, quando ele tem um BCR-ABL negativo. Isso é um estudo que está em andamento no nosso serviço, em parceria com o grupo do Hospital Regional da Unimed e com o grupo de Florianópolis, tá? Então, a gente é um número pequeno, porque no Brasil tem um número pequeno de doentes nessa situação de tratamentos, mas eu acho que assim, você traz uma esperança, né, com essa análise, uma perspectiva muito clara de que a gente, com esse trabalho, está construindo uma mudança da realidade desses pacientes. Eu vejo isso com muito bons olhos. E aí eu abro, então, para os comentários, as perguntas. Quem gostaria de fazer algum comentário ou pergunta para o Dr. Paulo Henrique. Dessa forma, então, eu peço então para a doutora Karine fazer um comentário sobre a análise do que ela viu, do que ela assistiu. Por favor, Karine. Você pode abrir o microfone? Oi, bom dia. Primeiramente, parabenizar o Paulo pelo trabalho. Tá muito bem feito. Realmente, assim, é bem gratificante a gente ver que a gente está conseguindo melhorar a qualidade não só da estratificação de risco, do segmento desses pacientes, e também a qualidade de assistência de um modo geral. Eu não sei se é possível, mas talvez até fazer um comparativo, sei lá, dos últimos 4 anos com o restante, porque aí a gente podia, por exemplo, ver essa questão de muitos pacientes sem DRM no D+100, muitos pacientes sem BCR-ABL, para a gente categoricamente mostrar que os nossos dados hoje são bem melhores do que os dados anteriores. Eu acho, tipo, fazer uma nova corte e comparar com a corte histórica, que seria o trabalho da Lívia, né? Acho que é uma sugestão.
com relação aos dados do transplante, eu fiquei me questionando quantos pacientes transplantaram com DRM positiva, que a minha impressão, e talvez até fazer uma correlação com quem recaiu, porque essa correlação obviamente existe, né? Mas é uma coisa que às vezes a gente, mesmo sabendo que idealmente o paciente deve ir com DRM negativa para o transplante, como a gente tem muita dificuldade de acesso ao blinatumomab, né, acaba sendo uma opção, com o receio do paciente ficar 6, 8 meses esperando a medicação judicializada e ele acabar recaindo francamente e evoluindo a óbito. Então, acho que é isso. Parabéns. Muito obrigado pelas considerações, Karine. Eu pediria, então, para o Hércules, nosso residente de segundo ano, fazer uma análise, comentários e perguntas, se caso tenha. Tá dando para me escutar? Muito bem. Oi, bom dia a todos. Excelente o trabalho do Paulo, né, mostrando os dados do serviço. É interessante a gente ver como o acesso, mesmo ao imatinib, né, que é o inibidor de primeira geração, transformou a LLA Filadélfia positivo numa doença de melhor prognóstico. A gente vê isso, eu cheguei a ver os dados brutos com o Paulo, e realmente essa diferença se mantém ao longo dos anos, né? Os pacientes com Filadélfia positivo não recaíram. E aí, eu acho que reforça essa ideia de que as terapias-alvo parecem estar abrindo um novo cenário, né? Ainda mais quando se fala em tratamentos com ponatinib de primeira linha, blinatumomab de primeira linha, já. Eu acho que os dados, mesmo no nosso serviço, utilizando o imatinib, já demonstram a importância, né? Eu acho que seria interessante também isso que a doutora Karine comentou, de fazer a comparação histórica, né? Comparar talvez por eras, a gente vê que ao longo do tempo, mesmo que a gente não tenha tido grandes avanços na incorporação de medicação nos últimos anos, né? No contexto do SUS, a gente vê que melhoria no cuidado, na profilaxia antifúngica, antimicrobiana, melhoria dos cuidados gerais, levaram ao aumento de sobrevida, assim, nos dados que a gente vê na literatura. Então, eu acho que seria interessante ver se isso também foi presente aqui no serviço, né? Se nos últimos 5 anos os pacientes também melhoraram. E fora, assim, a melhoria do acesso, acho que o grande diferencial foi a melhoria no acesso à estratificação também, né? Já que a gente vê que uma parcela dos pacientes não pesquisaram BCRA-BL, nem tiveram DRM, e a gente sabe que isso já está bem incorporado no serviço, né? Todos os pacientes, pelo menos o que eu vi ao longo da residência, tiveram acesso e têm acesso sem maiores problemas. Então, acho que, às vezes, a gente foca muito no tratamento, assim, na residência, quando a gente entra pensando nas formas de tratar, né? E depois que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que estratificar é tão mais importante, porque saber quem talvez não se beneficie do transplante, que é um grupo que existe dentro da LLA, né? Saber quem são os pacientes que podem se beneficiar de uma terapia-alvo é bem interessante. Perfeito, Ex. Obrigado. Eu pediria, então, que o residente Guilherme fizesse um comentário. Bom dia, pessoal. Bom dia, doutor Fernando. Queria primeiramente parabenizar o Paulo pela brilhante apresentação, pela revisãozinha que ele fez antes da apresentação e os dados, né, do nosso serviço. Queria destacar coisas que a gente lê com certa frequência, né? O valor prognóstico da DRM pós-indução, que tem um prognóstico mais de sobrevida a longo prazo, o valor da DRM de 90, né, da consolidação, que tem um valor prognóstico muito importantíssimo de recaída de doença, destacar o grande papel do transplante, né, que a gente viu que 60% dos pacientes estavam
vivos atualmente, tendo um incremento importante na sobrevida global, né? Destacar também os pacientes mais idosos, pacientes acima de 50 anos de idade, têm uma sobrevida menor, que são pacientes mais frágeis, né? Para pacientes que não, com policomorbidades, não toleram muito bem. Assim, queria parabenizar realmente o Paulo, que deu para a gente ilustrar tudo que a gente conseguiu, pelo menos eu, né, que sou R1, tudo que eu li durante o meu R1 deu para ilustrar bem sobre o comportamento da LLA no trabalho do Paulo. Destacando também a importância, né, quando a gente se tem uma droga-alvo, um inibidor de TK, mantendo aí em consolidação, pós-transplante, tendo um benefício bem claro, pelo que a gente estuda e pelo que o Paulo mostrou na apresentação dele. Parabéns, Paulo. Obrigado, Guilherme. Não sei se a doutora Renata, que é hematopediatra, que trabalha com a gente, gostaria de fazer algum comentário, ver que a Renata está aqui na plateia. Bom dia. Bom dia. Realmente, eu queria parabenizar, né, pela aula. Foi muito bacana ter esse panorama da leucemia linfóide aguda no adulto. Para mim, né, é bem interessante. A gente realmente vê esses resultados ainda na pediatria, esses pacientes que já são adultos jovens, que já têm essas leucemias de característica de maior alto risco, realmente a gente ainda tem esse desafio na pediatria, os resultados não são tão bons quanto nos outros pacientes. E foi muito interessante. Para mim, foi uma aula especial. Eu achei muito interessante os resultados encontrados pós-transplante. E é isso, foi muito bacana. Muito obrigado, Renata. Obrigado, bem-vinda. Eu gostaria, então, de pedir para a Mariana Saraiva fazer um comentário e as suas perguntas, considerações. Bom dia, Paulo. Parabéns pela apresentação. Excelente aula, levantamento de dados, certo? O que eu acho interessante destacar, tive alguns problemas com a internet aqui durante a conexão e perdi alguns momentos da aula, mas o que eu achei mais interessante foi essa questão da imunoterapia, né? Porque quanto mais a gente estratificar melhor o risco dos pacientes, a gente vai conseguir acesso aos ITKs, né? Isso muda sobrevida a longo prazo, conforme você mostrou, certo? É muito interessante o comentário do Dr. Fernando sobre esse trabalho que está em andamento, né, do serviço, junto ao grupo da Unimed. Eu farei meu TCC, né, junto com a doutora Karine, sobre isso. Então, foi muito interessante essa pontuação. Acho que o acesso à irradiação também como condicionamento, né, que é uma coisa que a gente costuma ler, mas que infelizmente ainda não temos acesso ao nosso serviço. E, por fim, acho que hoje em dia a gente tem conseguido estratificar bem os nossos pacientes. Tivemos o diagnóstico de LLA na enfermaria recente, que a gente conseguiu fazer toda a estratificação de risco, certo? E o acesso à DRM, que é super importante, né? A gente tem conseguido judicializar o Blina, embora com uma certa demora, né? E como a doutora Karine mesmo comentou, alguns pacientes acabaram transplantando com DRM positiva, né? Acho que seria realmente interessante ver depois, se alguém for complementar o estudo posteriormente, correlacionar realmente quanto foi que isso impactou em relação à recaída pós-transplante, né? Que a gente está tendo alguns casos aqui, inclusive com caso internado em enfermaria de recaída pós-transplante, o Pedro, né? Acho que é isso, professor. A gente tem, obrigado, viu, Mariana? A gente tem discutido isso no nosso grupo do transplante e até tem discutido um pouco até com relação especificamente, por exemplo, ao tipo de doador, né? Doador alternativo, um indivíduo com doença residual mensurável positiva, com DRM positiva. A gente recentemente contraindicou um ápulo idêntico para um doente com DRM positiva, e aí, na verdade, nesses casos, a gente está tentando, buscando aprofundar a resposta com imunoterapia, no caso, com blinatumomab ou inotuzumab. Né? A nossa experiência maior é com blinatumomab. Nossa pequena experiência, né? Porque no SUS a experiência é muito pequena, mas a gente espera que isso melhore, porque isso muda
completamente, né? Inclusive em países como a Alemanha, em que se usa isso upfront, digamos assim, isso muitas vezes nem indicação de transplante tem. Então, isso é muito importante. Eu gostaria de dar a palavra agora para a professora Helena Pitombeira, que é nossa professora emérita da universidade e que, de alguma forma, ela tem uma experiência aí de alguns anos, né, de leucemia linfóide aguda, como ela ela entende e compreende toda essa evolução, toda essa mudança. Doutora Helena, por favor. Não sei se tu consegue me ouvir, Fernando. Muito bem, estamos ouvindo muito bem. Eu estou tão longe, né? 5.000 quilômetros de você. O Mas, virtual Fernando, nos aproxima. parabéns, Paulo, pela apresentação, muito boa. E eu fico pensando, porque linfóide aguda em adulto sempre foi uma dor de cabeça para nós, né? E eu estava procurando, agora como a Karine falou, da gente pegar o que se fazia e como estamos hoje, eu procuro na minha cabeça um bom resultado de uma linfóide aguda lá pelos anos de 60, 70, mesmo 80, um desastre, um desastre. Então, eu acho tão importante, Fernando, que a gente faça essa avaliação, o que nós éramos e o que nós somos, inclusive para estimular quem tem, digamos assim, as decisões na mão, né? Eu acho que isso não pode ficar só dentro da sala de aula, não, sabe? Tem que ser levado para quem tem que ouvir isso aí. Porque, na realidade, quando ele apresentou de 2011 a 2022, né, se eu não me engano. Então, se ele tirar bem o começo, eu acho que ele vai ter até uma resposta melhor. Na hora, quando você não fazia doença residual mensurável, quando você não tinha cariótipo, quando você não tem essas outras coisas, e que você pode ter, não é nada do outro mundo. E se a gente não tem isso rotineiramente, a gente tem que gritar. Como você grita, eu sei que você não faz outra coisa na vida do que pedir, pelejar, e você vê o resultado, né, Fernando? Justiça se faça, vocês e toda a sua equipe, e esses residentes maravilhosos que você tem. Nós temos tido muita sorte com nossos residentes, que eles são muito bons. Então, eles vão levar isso aí, esse conhecimento do que nós éramos e o que nós somos e o que nós poderemos ser. Ter resultados tão bons quanto tem na Alemanha, na França e em outros locais. Então, eu fico muito feliz de assistir isso, principalmente em relação à linfóide aguda de adulto, que é ainda uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu fico até pensando, escutando a Renata dizer também, que mesmo na criança, às vezes, não tem bons resultados. Isso é muito preocupante para a gente, né, Renata? Porque realmente a linfóide aguda da criança é para curar, não é para dizer que tem mau resultado, não. É como o Hodgkin, eu quero ver o Hodgkin todos curados. Obrigado, Fernando. Eu estou no computador horrível aqui, mas está tudo bem. Não, mas correu muito bem. Tá? A senhora deu para escutar muito bem, eu que agradeço os comentários. A gente está caminhando para o final. Eu queria, na verdade, parabenizar o Paulo por ter aceito o desafio de dar sequência a esse trabalho. Eu espero que... eu acho que as contribuições aí dos comentários foram muito boas, Paulo, e talvez um gráfico comparando quando a gente passou a ter acesso a DRM e talvez ao transplante de maneira mais contundente, possa talvez desenhar, pelo menos historicamente, a melhora da resposta. Então, acho que é interessante isso. E aí eu só tenho a agradecer a todos pela paciência e pela participação e desejar a todos um bom resto de semana. Paulo, parabéns, vamos em frente. Bom dia a todos. Tchau, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.